Mas eu quero só deixar uma reflexão para vocês e depois, em algum momento, a gente fala um pouco mais sobre essa palavra que ministrou muito meu coração, que está no livro de Mateus, no capítulo 15. Eu vou ler do verso 21 a seguir. Partiu Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que vivera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-as, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. E desde aquele instante, a sua filha ficou sã. A gente está falando que hoje é Dia das Mães, e uma mãe com uma dor muito grande no coração, porque ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Ela conhece alguém que poderia fazer alguma coisa. Ela ouve falar de alguém que poderia fazer alguma coisa. E então ela sai em busca desse que poderia fazer alguma coisa. Porque ela tinha uma esperança. Aquela mãe possuía uma esperança para o livramento para um filho. Ela possuía uma expectativa. Tinha uma luz no final do túnel. Mas havia no coração dela uma esperança. Mas havia 3 impedimentos que eram gigantes. Da mesma proporção que no coração dela tinha uma grande esperança de alguém que podia fazer alguma coisa. Diante dos olhos dela, da cultura, do cenário, tinha 3 impedimentos do mesmo tamanho, que a dificultaria o acesso àquele que poderia fazer uma coisa para sua filha. Primeiro, ela era uma mulher gentia. Quem é o gentil? Jesus mesmo, quando os discípulos começam a falar: responde ela logo, Jesus. Aí Jesus faz questão de dizer para que ela ouça. Vou repetir. Quando Jesus diz para os discípulos: não votem dela porque ela não é prioridade, Jesus estava tratando com a mulher. Ele não estava preocupado com o que os discípulos iam pensar quando ele dá uma fala meio rude dessa. Ele olha para os discípulos e fala: não vou perder tempo, porque eu não vim para os gentios, eu vim para os filhos, os escolhidos de Deus. Não foi para esse povo que eu vim para o judeu. Eu vim para aquele povo que o pai comprou. E ela ouvia, porque ela era uma mulher gentia. Ela não tinha o sangue daqueles escolhidos de Deus, do Deus Altíssimo. Ponto 1. Segundo, ela era uma mulher cananeia. Não bastava ser gentia. Podia ser uma mulher gentil de qualquer outro canto. Mas ela era uma mulher cananeia. Os cananeus eram um povo terrível, 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 perverso. Era um povo que tinha uma rixa muito grande. Tinha uma repulsa muito grande. Os judeus, eles tinham uma rixa muito grande com esse povo, porque além deles serem perversos, eles afrontavam a Deus. Sabe quem eram os cananeus? Aqueles povos que entregavam os seus filhos, as suas criancinhas em sacrifício aos deuses que eles criam. Quando eles queriam ter boa colheita, quando eles queriam que acontecesse alguma coisa extraordinária, eles pegavam os filhos, os bebês, e lançavam ao fogo como sacrifício aos seus deuses. Era um povo que não suportava ouvir dizer que poderia existir um único Deus. Não existe esse negócio de um único Deus. Tem quantos deuses a gente precisar. Muito menos aceitaria que existiria um único Deus e que a palavra do Senhor era verdade, que um dia nasceria um da tribo de Davi e que se tornaria o rei e resgataria o mundo. Jamais. Essa era a origem. E como se não bastasse, ela era uma mulher. Que naquele tempo, né, as mulheres eram vistas
como ninguém. Elas não eram vistas, né? Aí você pode dizer, igual hoje, né, pastora? Na verdade, não. Satanás, ele trabalha sempre com o mesmo fundamento. Só que naquele tempo era um 8, esse tempo é um 80. Mas a base, o fundamento é o mesmo. E ela olha para a condição dela, provavelmente se ela parasse para se atentar a essa condição, ela teria todo o contexto para não ter o direito e para nem conseguir chegar perto de Jesus. Mas ela ouve falar de Jesus. E o que move o coração dessa mulher a chegar até ele é o amor de mãe. Porque ela vê uma filha numa condição terrível. E ela descobre que tem alguém. E ela começa a conhecer esse alguém. E ela descobre que esse alguém é verdadeiramente o Filho de Deus. E então ela não só deseja ele como seu Salvador, mas ela sabe que ele tem alguma coisa para trazer para aquela casa. E quando ela vai até Jesus, a gente olha e fala assim, Jesus poderia ter recebido ela bem. Poxa vida, olha o estado que essa mulher estava. Ela era o lixo da sociedade, como diz o povo, né? Era a mosquito do cocô do cavalo do bandido. Jesus está vendo que uma pessoa nessa condição está se aproximando para pedir ajuda para ele. Jesus tinha mais que, sabe, pastora, acolher, olhar, sorrir, abraçar e falar, uau, que lindo. Você saiu de um lugar tão terrível, de uma condição tão terrível e me procura porque você quer um milagre. Sabe por que Jesus não supriu essa expectativa que a gente teria? Porque mais interessado do que um milagre na minha e na tua vida, Jesus está interessado em levar salvação ao nosso coração. Jesus está interessado em trazer revelação de quem Ele é para mim, para você e para a nossa casa. E aí quando ela começa a gritar, os discípulos começam a ficar incomodados. E se você for ver a tradução de algum desse verbo em algumas versões da Bíblia, quando você pega o original dela no grego, está dizendo, Jesus, responde logo essa mulher. Faz alguma coisa logo por essa mulher. Aí Jesus olha para eles e fala, não tenho nada com ela. Porque Jesus queria que ela ouvisse. Sabe por quê, queridos? Na verdade, as coisas de dentro de nós não são manifestadas com as atitudes em momentos em que tudo é favorável. A verdade que está dentro de nós, ela só aparece quando nós somos confrontados, quando nós somos contrariados. Aí a verdade vem. Só vem verdade na nossa vida quando nós somos contrariados. Só vem verdade da nossa vida. A verdade só salta para fora quando nós somos desagradados. E por isso a gente passa por dias tão difíceis. A gente precisa ser desagradado. A gente precisa ser ofendido. A gente precisa ser chateado para vir à tona aquilo que é verdade dentro do nosso coração. Porque é isso que é o fogo que vai purificar, para a gente saber que tipo de produção, de atributos, que tipo de bondade está sendo gerado no nosso coração. Aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que é verdadeiro. Só vai transbordar o que é verdadeiro quando ouvir um chacoalhar. Se esse copo fosse escuro, você só ia saber o que tem aqui dentro se eu balançasse, porque você ia ver derramar. Nós somos como copos escuros. Mas que a gente se engana muitas vezes. A gente acha que a gente é uma mulher ou um homem de fé. A gente acha que a gente é uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus. A gente acha que a gente é crente. A gente acha que a gente ama de verdade a nossa família. A gente acha que ama os filhos mais do que a nós mesmos. A gente acha que ama a Deus mais do que a nós mesmos. Aí então a gente surge uma necessidade. Aí Jesus vem falando, não tenho nada com você. Aí o nosso coração vem aquela sensação, depois de tudo isso, depois que eu jejuei 21 dias, depois que eu consagrei, depois que eu subi o monte, depois que eu desci o monte, depois que eu obedeci tudo, Jesus simplesmente não me dá uma resposta? Ou me dá uma resposta desfavorável? Não quero. Aí Jesus olha pra gente calmamente e fala, era isso que eu queria ouvir. Não quero o que você queria ouvir, Jesus? Então eu vou dizer, não quero. Ele diz, não é necessariamente isso, eu só queria ouvir a verdade me basta. E ela ouve isso. E os discípulos levam um susto. Jesus, você não acha que você deveria falar uma coisa mais tranquila? É uma mãe desesperada, com um filho endemoniado e que está vindo até você. Você já curou tanta gente e nunca fez questão.
Você já fez tanto milagre e nunca fez questão? Por que não faz mais um? Você já fez tanto milagre sem perguntar quem era a criatura? Filhos, quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva, Jesus não fez entrevista. Você é crente? A glória vai ser para mim ou vai dividir para outro? Não, ele simplesmente chega e ressuscita. Entende isso? Jesus não faz muitas vezes igual alguns crentes, igual a gente que quer justificar a nossa falta de fé. Depois a gente precisa de ter primeiro uma anamnese, para se o negócio não dá certo, a gente explicar por que não dá certo. Jesus não tinha essas crises. Mas pelas características da mulher, todo mundo sabia que ela era uma mulher. Além de gentia, Ciro-fenícia e mulher. E para eles era muito normal Jesus dar uma resposta. Jesus nunca fez questão de deixar ninguém. A Bíblia diz que todos, quanto chegaram até Jesus, foram curados. E Jesus simplesmente a despreza. E aí, de repente, ela chega perto de Jesus. E ela fala, Senhor. Mas eu também, você também, a gente fala. O que é Senhor? Quando as pessoas se referiam ao Senhor na Bíblia, elas estavam reconhecendo Ele como governo, como autoridade. Respeitando a unção e a autoridade. Tanto é que se você ler lá nos evangelhos, quando Judas traz Jesus, quando Judas chega lá no Getsemane, para apresentar Jesus para os soldados, ele não chama Jesus de Senhor, ele fala mestre. Mestre é o meu professor, alguém que me ensina alguma coisa muito legal, alguém admirável. Mas quando eu olho e digo, Senhor meu, eu estou dizendo, tu és o governo da minha vida. Eu te reconheço como autoridade suprema. E ela olha para ele e fala, Senhor, filho de Davi. Aí Jesus fala, começou a querer vir para fora uma verdade. Será que realmente ela acredita nisso que ela está dizendo? E ela fala, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada, eu sei que você pode me ajudar. Aí Jesus olha para ela, mas você sabe que eu não tenho nada com você, né? Você sabe para quem que eu vim. Você sabe que você não é importante. Você sabe que você sabe de onde você veio. Você sabe quem é o seu povo. E assim, vamos combinar? Ninguém em sã consciência tira comida da boca dos filhos para dar para os cachorros, né? E você sabe, vamos transliterar aqui? Então, e você sabe que os filhos eu vim para o judeu. Você é só um cachorrinho de estimação nosso. E você sabe que normalmente eu não tiraria da boca deles para dar para o cachorrinho. Que afronta. Na frente de todo mundo, que afronta. Ela abaixa a cabeça e diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa que cai do seu Senhor. E Jesus olha bem dentro da bolotinha dos olhos dela e diz, eu nunca vi uma fé como a tua. Vá, porque a tua filha já está liberta. Vá, porque a tua filha já está liberta. O que moveu o coração de Deus não foi o amor que ela tinha por aquela filha. Porque quantos de nós ama os nossos filhos até a página 1? Quando chega na página 2, que começa a confrontar a gente, ou irritar demais a gente, ou sair de dentro daquilo que a gente gostaria, a gente simplesmente muda o discurso. Me lembro de uma vez que eu atendi uma mãe, desesperada, na igreja, e ela chorava. Pastora, você não acredita. O que foi? Meu filho assumiu. Assumiu o quê, irmã? Diz que agora vai ser menina. Eu e o que eu faço? Eu falei, o que eu sempre te ensinei. Mas eu nunca esperava. Eu falei, eu já tentei te sinalizar. Agora não tem mais jeito. Eu falei, tem, o preço é um pouco mais alto. É simples. Não serão as suas boas palavras que vai mudar o teu filho. Mãe, não é a tua sabedoria e o teu bom conselho que muda o teu filho. O que muda o teu filho é o Deus que você serve. O que acompanha onde ele estiver, o que acessa ele é o Deus que você serve.
Mãe, não é uma psicóloga da internet que vai orientar você como criar o teu filho. É a palavra verdadeira e pura, que vem da boca do Deus Altíssimo, que vai te ensinar como transmitir princípios e verdades sobre o teu filho. Presta atenção. E ela desesperada. Falei, olha, agora vai ser mais difícil. O que você precisa fazer? Você precisa reatar sua aliança com o Senhor. E agora você vai ter que instruir o teu coração. Agora você vai ter que induzir o teu coração. Salmo 119, versículo 102. Você vai ter que induzir o teu coração a se apaixonar por Jesus. Porque só vai ser verdade na vida do teu filho aquilo que for verdade para você. Só vai haver transformação no teu filho se ele conhecer Jesus. Mas ele não vai conhecer o que você não conhece. Eu só consigo apresentar para você o que eu conheço. Se eu não conheço, eu não consigo apresentar para você. Você não compra o que eu não conheço. Você não compra o que eu não uso. Você não vive. Você não vai querer viver algo que você não me vê vivendo. Não faz sentido para você. Entendi. Falei, você entendeu? Como que eu oro por ele? Para de orar por ele, ora por você. Mergulha em Cristo. Seja a tua vida inteiramente nele. Começou uma semaninha, 2 semaninhas. Terceira semaninha sumiu. Nunca mais apareceu. Sabe o que me disse? Que o amor dela pelo filho era verdadeiro, mas o amor por Cristo não. O amor pelo filho era verdadeiro, mas o amor por Cristo não. Mãe, não adianta você ter um amor intenso pelo teu filho se o amor maior não for por Jesus. Porque o que moveu o coração de Jesus não era o amor que ela tinha pela filha. Porque pela filha ela venceu vários preconceitos. E ela chegou até ele. E não quebrantou o coração de Jesus o sacrifício que ela fez por causa da filha dela. Não quebrantou. Vou repetir. Não quebrantou o coração de Jesus o sacrifício, o esforço que ela fez por causa da filha. O que quebrantou foi o tamanho de fé que ela tinha nele, como ele sendo filho do Deus vivo. Ela reconhece e diz, tu és o Senhor, eu reconheço que tu és o autor e consumador da fé e da vida. E depois ela diz, eu reconheço que tu és rei, que tu és Senhor, que tu és mestre, que tu podes me ensinar todas as coisas. Eu reconheço que em ti está todas as coisas. Eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço o teu senhorio. E aí Jesus olha para ela e fala, uau, era isso que eu queria. E depois que ela reconhece ele como Senhor, como Rei, ele espera. Como que ela vai orar? O que vai sair do coração dela? E ela faz uma oração muito simples. Depois que ela é confrontada na sua alma, depois que ela é confrontada na sua identidade, ela ora e fala assim, Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Socorre-me. Você disse tudo isso. Mas eu sei que eu não sou nada. Você não mentiu. E algumas coisas, algumas verdades, quando a gente ouve da parte de Deus, através de alguém, é incrível que às vezes Deus deixa umas pessoas que a gente menos gosta afrontar a gente, né? É incrível. A sabedoria de Deus é um negócio extraordinário. Gente, eu li um livro esses dias que mudou a minha vida. Quem sabe um dia a gente faz uma ministração sobre ele. Algumas pessoas, em algumas circunstâncias, Deus coloca na nossa vida como dispositivo. E muitas vezes até os nossos filhos. Como dispositivo para girar, para virar, para dar uma chacoalhada, para ver o que vai sair de dentro da gente. E aí Ele quer ver a nossa reação. E às vezes Deus mostra algumas verdades que a gente acha que não é verdade, mas na verdade a nossa reação já diz que o que disseram da gente é verdade. Você é uma pessoa muito orgulhosa. Eu orgulhosa? Eu não sou orgulhosa coisa nenhuma. Porque se eu fosse orgulhosa, eu não teria lavado o banheiro. Se eu fosse orgulhosa... Então, só de você fazer questão de dizer o que você faz, você já está mostrando seu orgulho. Você entende como algumas coisas que nos confrontam, na verdade, é só para vir a verdade do nosso coração? Mas ela não. Depois que Jesus faz isso, dá uma cutucada nela, ela fala, você tem razão.
Não sou mesmo. Não sou importante mesmo. Na verdade, tem compaixão de mim. Eu sou necessitada da tua compaixão. Eu preciso. Porque eu de mim mesmo, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Mas o Senhor é tudo. E tudo em todos. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente não só para libertar minha filha. Mas o Senhor é suficiente para conduzir a minha vida. O Senhor é suficiente para ajustar a minha visão. Você está aqui? As mães, Deus nos deu a graça de amar os nossos filhos. Não é mais e nem menos, mas é de uma forma diferente de um pai. E Deus tem um quê tão especial com mãe. E o amor que Ele coloca na mãe pelos filhos é tão especial. É tão um amor de Deus. Que em Isaías, por 2 vezes, Isaías 49, Isaías 66, ele fala do amor de mãe, ele usa o amor de mãe. Né? Em Isaías 49, ele diz assim, pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer? Ele está dizendo, eu sei que normalmente ela não esqueceria, porque quem pôs esse amor na vida dela foi eu. Ele faz questão de usar para comparar o amor dele como amor de mãe. Mas aí ele completa, mesmo esse amor que é tão lindo, ele é imperfeito às vezes. Ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu não vou me esquecer de você. Mas por que ele pôs esse amor no coração de uma mulher por um filho? Porque ele quer usar esse amor para que a gente se mova em direção a Ele. E o Senhor nos chama nessa manhã para nós orarmos e ir embora. Ele nos chama para hoje nós sairmos do lugar de mãe. Pela necessidade dos nossos filhos. Vou repetir. O Senhor nos convida hoje, pela necessidade dos nossos filhos, sair do lugar de mãe e entrar no lugar de filha. A resposta que precisamos para a nossa casa e para a vida dos nossos filhos, a gente não vai receber no papel de mãe. A gente vai receber fazendo o papel de filha. A mulher cananeia, ela vai até Jesus com um coração de mãe, com um papel de mãe. Mas quando ela chega até Jesus, Jesus mostra para ela que o que moveu ela até chegar a Ele foi muito mais do que o amor de mãe. Foi um coração de filha que havia reconhecido Ele como Deus, como Senhor, como Salvador, como curador, como restaurador de identidade, como restaurador de destino e de propósito. E ela sai de lá revelada de que realmente ela era filha. Ele a amava e Ele viu fé em seu coração. E quando ela é impactada pela palavra, pela presença, pelo amor de Jesus, então o milagre chega até a sua casa. E ele olha para ela e diz, volta para casa, tua filha já está liberta. Quando você se encontra comigo como filha, aquilo que era a sua preocupação inicial, deixa de ser um problema. Quando você se encontra comigo como filha, a preocupação inicial deixa de ser um problema. E esse é um convite para nós mães. A palavra é para todos, porque eu sei que os homens sabem a parte que Deus está falando com eles. Mas quem anda mais aflita e ansiosa pelas coisas dessa vida, geralmente são as mulheres. Somos nós, que queremos governar todas as coisas. Né? Queremos dar conta de tudo. Mas a palavra dessa manhã é: se mova em direção ao seu pai, ainda que seja como uma necessidade de uma mãe. Pela necessidade de uma mãe. Assuma o lugar de filha. Porque então a necessidade inicial não deixará de ser um problema. Amém? Coloque-se de pé. Senhor, assim como o Senhor tem visitado o meu coração, ajustado a minha visão, tratado o meu orgulho, tratado a minha autossuficiência,
Assim como o Senhor tem entrado dentro de mim e cada dia quebrado um pedacinho daquilo que talvez de uma forma inconsciente eu vim construindo, dizendo que era mérito do quanto eu te conheci, dizendo que era mérito do quanto eu aprendi. Cada vez que o Senhor está desconstruindo, Senhor, eu tenho visto de uma forma sobrenatural o teu agir. E o Senhor tem feito algo poderoso em mim através das minhas inconformidades e das minhas dores. E tem alegrado o meu coração. E é esse poder, é essa unção que eu ministro nessa manhã sobre cada mãe que aqui está sentada. Algumas delas, Senhor, estão angustiadas porque não tem feito o papel de mãe só com os filhos. Algumas, Senhor, está dentro de um relacionamento e que se vê com um fardo de ter o marido como se fosse um filho. Porque, Senhor, eles não conseguem entender que a palavra profética que o Senhor tem dado para ela como mulher é uma direção para livrar a casa. E eles continuam insistindo como se fossem crianças mimadas. E isso muitas vezes, Senhor, para a mulher é um fardo. Ah, Senhor, que o coração das suas filhas seja ministrado a ponto de entender que mais do que chegar diante de Ti como uma mãe de filhos rebeldes, ou às vezes no lugar de uma mãe, de um esposo rebelde, elas precisam, Senhor, se derramar diante de Ti como uma filha que precisa de socorro, como uma filha que tem sede de ser revelada de quem o Senhor é, como uma sede, Senhor, como uma filha que quer, Senhor, ter um tempo face a face contigo, independente do quanto custe. E então, Senhor, essa casa vai ser transformada, esse marido será cheio do Teu Espírito. Se ele não se converteu, ele vai desejar te conhecer. Esses filhos que andam perdidos, Senhor, em lugares que às vezes essas mães nem dormem, passam noites em claro e não vê a hora do barulho da fechadura se mexer para saber que o filho entrou em casa em paz. Que ela saiba, Senhor, que independente do inferno que eles entrarem, se o coração delas estiver alinhado ao Teu, o Senhor entra lá no inferno e os resgata. Senhor, que essa unção repouse sobre a casa de cada uma das suas filhas. E que nesse dia, ao sentar na mesa com a sua família, algumas talvez não terão aqueles que vão sentar à mesa, mas que elas saibam que o Senhor senta à mesa com elas. E que o Senhor é muito mais do que um pai e uma mãe, o Senhor é tudo. E algumas que nem têm, alguns filhos aqui que nem têm a mãe. Lembre-se de Isaías 66, Isaías 49, que o Senhor diz: eu também posso ocupar o lugar de uma mãe na tua vida. Então que eles te honrem como aquele que é tudo em todos. Isso é que eu oro por cada família e te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, a graça sobrenatural de Jesus, seja com o teu coração, com a tua vida, com a tua família, e te acompanhe por essa semana.